Você está passando por algum problema de saúde? Os exames mostram algo que te deixa preocupado ou dá medo? Os gastos com medicamentos e tratamentos estão roubando a sua paz? Talvez você esteja desanimado por causa das condições do seu corpo. Mas você não está só. Deus está com você e te lembra que o que você pedir em oração, se crer, assim receberá. Quando eu cheguei aqui na igreja, teoricamente, eu não vinha para a igreja, eu era um homem totalmente fora da igreja, um homem do mundo, fumava, bebia, solteiro, E as reuniões de quarta-feira me trouxe aqui e me mostrou o caminho. Eu era uma pessoa muito depressiva, por mais que eu saísse lá fora, eu tinha vazio. Mas eu já conhecia a palavra de Deus, eu só precisava voltar. E quando eu voltei para a casa de Deus, hoje eu posso falar que eu não troco o Espírito Santo por nada desse mundo. Deus quer você curado. Nada pode ser maior do que a fé que vive em você. Arrumei uma esposa, Desde lá pra cá, minha vida mudou completamente. Não tenho mais vícios, não tenho mais nada. Minha vida está completamente diferente. E tem uma coisa que eu consegui aqui na igreja, que eu consegui aqui, que é o Espírito Santo. Eu tenho paz, tenho tranquilidade, E não vou largar a mão de vir mais na igreja. Todo dia que eu venho na quarta-feira, eu aprendo mais ainda de Jesus, mais do Espírito Santo. E isso me faz ser uma nova pessoa. Aprendi a ser mais compreensível com as pessoas que estão ao meu lado. Aprendi a ser mais caridosa com as pessoas que estão ao meu redor. Aprendi a escutar, e isso para mim é importante, porque é o Espírito Santo que nos ensina a ter paciência, a ser perseverante, a passar aquilo que eu aprendi para as pessoas no meu trabalho, é o que eu faço. Então, para mim, não tem outra coisa melhor do que o Espírito Santo. Não fique parado. Veja sua caminhada mudar com a fé, pois Deus quer te dar o melhor desta terra. Participe da Noite do Espírito Santo. Quarta-feira, às 19 horas, na Catedral Universal, em Florianópolis. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente a fim de mostrar para você que existe uma solução, uma saída para tudo que você vem enfrentando. Talvez o desânimo, a tristeza, a depressão, o vazio na alma atingiu você. E você não tem conseguido encontrar a saída, a solução. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição nosso serviço de SOS Espiritual, através do 11 3573 3535 para você ligar e pelo WhatsApp, o 11 3573 3500. Quando você manda a sua mensagem de WhatsApp, nós recebemos em tempo real e respondemos você. Se você precisa desabafar, conversar com alguém, então liga. Use esse serviço, é gratuito, você não paga absolutamente nada. A palavra de Deus é clara. Deus falou assim: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Quando o ser humano se volta para Deus, então Deus se volta para essa pessoa e faz a obra dele. Assim como você acompanhou neste casal da matéria e vai acompanhar mais pessoas que têm a falar o que significa para elas, por exemplo, esse trabalho que nós realizamos às quartas-feiras, uma noite muito especial aqui na Catedral. Acompanhe. Gabriela, conta pra gente a importância da reunião de quarta-feira para você. Pastor, para mim é de extrema importância, porque a gente vem para ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, para a gente se fortalecer, Que é o dia que a gente busca, é o dia que a gente está ali totalmente voltado para se renovar espiritualmente, se fortalecer. Então, para mim é de extrema importância estar aqui toda quarta. Hoje você é batizada com o Espírito Santo? Sim, senhor.
E quem era a Gabriela antes de ser batizada com o Espírito Santo? A Gabriela é uma pessoa depressiva, uma pessoa que tentou suicídio várias vezes, que eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então, assim, eu me mutilava, eu me cortava, porque quando eu me cortava, aquele vazio meio que... Eu sentia a dor do meu corpo, então aquilo meio que passava, mas depois voltava tudo de novo. Então eu ficava nesse ciclo vicioso de me cortar, de me machucar. Passei um tempo da minha vida manifestando, e depois eu fui para o altar, me libertei. Hoje fui batizada com o Espírito Santo e graças a Deus, assim, entregar minha vida para o Senhor Jesus foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. O que é ter o Espírito Santo hoje? É ter paz? Para mim é ter tudo, né? É ter paz, é ter tranquilidade, é saber que no dia mal Deus está comigo e tudo vai dar certo, sabe? É ter paz todos os dias. E um recado para esta pessoa que está em casa agora sofrendo, vazia, triste, depressiva, com um passado como o seu. Tem jeito para ela? Tem jeito para ela, assim como teve jeito para mim, assim como tem jeito para aquela pessoa que dá um passo de vir em busca de ajuda, né? Então tem jeito sim, pastor. Dona Cristina, o que as reuniões de quarta-feira representam para a senhora? Pastor, a reunião de quarta-feira é muito importante. É um dia que eu não perco por nada. Por mais cansada que eu esteja, quarta-feira é aquele dia que eu dou uma pausa para mim buscar o fortalecimento espiritual, porque eu sei que eu preciso. Como conheceu o trabalho da igreja? Pastor, primeiro eu vi pela TV, mas não tive forças para vir. E um belo dia eu fui convidada, né? Pessoalmente, uns jovens me convidaram e me trouxe até a igreja. Então, desse dia para cá, eu nunca saí. E a senhora chegou aqui carregando quais problemas, por exemplo? Em todas as áreas da minha vida, pastor, eu tinha todas. Não tinha uma área assim que eu pudesse dizer assim, nossa, nessa área que eu tô bem. Não tinha. Mas a que mais me deixava triste era a minha vida espiritual. Eu era muito carregada, eu era bem perturbada. Eu tinha desejo de suicídio, então eu passava 24 horas pensando na morte. E eu pensava comigo, olha, se eu tirar a minha vida, eu resolvo meus problemas. Que eu achava que eu tirando a minha vida, os outros, eu ia estar resolvendo, porque eu tinha um vazio muito grande, eu tinha um vazio que era insuportável. Então, onde eu tinha vontade de me matar e tentei várias vezes o suicídio. A senhora ouviu falar do Espírito Santo e como que está hoje? Ouvi, pastor, e quando eu cheguei, o homem de Deus falou assim, ó, se você ter o Espírito Santo, você vai ser feliz. Então foi assim que eu cheguei, eu queria essa felicidade. Como eu citei antes, eu tinha esse vazio. Então quando o pastor falou, eu falei, pô, eu preciso ter. O que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? E aí eu comecei a buscar com toda a minha alma e todo o meu coração e recebi. E hoje, pastor, independente, hoje eu sou uma pessoa feliz, realizada. Os problemas existem, mas porém não me sobrecarrega, não me deixa abatida, porque o Espírito Santo dentro de mim tem me dado essa força. A senhora tem paz hoje? Meu Deus, pastor, hoje eu tenho paz, olha, independente. Hoje às vezes é o dia carregado, aquelas lutas que vem, que fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas dentro de mim eu tenho aquela paz, eu tenho aquela certeza de que é só um momento. Eu tenho paz até... Qual conselho a senhora dá para esta pessoa que está em casa agora sofrendo, angustiada? Olha, para você que está sofrendo, que está aí angustiada, que sente esse vazio, eu convido você a vir nessa quarta-feira participar com a gente, porque você vai ser daqui uma pessoa mudada no seu interior. Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo, as profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. Nesta quarta-feira, os alertas do fim. Uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas Universal. A tristeza, a dúvida, o medo, a angústia, a aflição de espírito, a depressão, são males que fazem o ser humano sofrer. Mas quando você se volta para Deus, você se torna para Ele, Ele também se torna para você. E a primeira mudança que acontece é no seu interior. E mudando por dentro, muda por fora também. Passo a passo,
a sua vida vai se ajustando, as coisas vão entrando no eixo. Por isso, hoje é o dia de você estar na casa de Deus. Se você é evangélico, católico, espírita, se você tem religião ou não interessa. O que interessa é o seguinte: você tem sede de uma vida e uma vida de verdade? Você quer ter paz? Você quer que essa dor saia, essa angústia acabe? Então venha buscar a Deus. Logo mais às 19h, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, realizando este encontro todo especial. Na oportunidade, você vai acompanhar o 3º episódio da série Alertas do Fim e também celebrar a Santa Ceia do Senhor. Um momento de fortalecimento espiritual, um momento de crescimento espiritual. Portanto, eu convido você a estar presente nesta quarta-feira. Aqui na Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal. Basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Mas vá, dê um passo de fé, tome uma atitude, fale aí em voz alta: hoje eu vou à igreja. Talvez faz algumas semanas, alguns meses, alguns anos, ou você nunca colocou os pés numa igreja antes. Está aí a oportunidade para você. Aí vem o pensamento: mas será que Deus vai me aceitar? Será não? Ele vai te aceitar. Basta que você dê um passo de fé. Tá certo? Você tem a oportunidade de encontrar a vida que tanto você procura, mas você precisa tomar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. A atitude começa com você e Deus certamente te receberá de braços abertos. E falando em receber de braços abertos, você agora vai acompanhar a história da Esther. Preste bastante atenção como foi que ela encontrou a vida depois do luto. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Esther. Então, cheguei na igreja totalmente destruída, depressão, enfim, pensando em suicídio, tentei suicídio. Eu, com 6 anos de idade, eu fui molestada sexualmente e depois, com meus 17 anos, eu fui estuprada. Com 19 anos, eu casei. E ali tive o meu primeiro filho. Obviamente não ia dar certo porque eu era cheia de ódio, né? Dali tive outros relacionamentos, tive o meu segundo casamento, a mesma coisa. Desse casamento tive mais 2 filhos, também não deu certo. Eu não entendia por que eu culpava as pessoas. E assim eu fui vivendo, e a minha mãe buscava muito, sabe, explorava muito, até que uma amiga se converteu e falou do Senhor Jesus. Na real, ela não falou, ela começou a mostrar Jesus para mim. Com a vida dela mudando. Com a vida dela, porque nós éramos muito amigas. Daí ela me convidou e eu vim. 21 de abril de 2002, jamais vou esquecer, num domingo. Nesse dia, eu entendi toda a situação da minha vida. Era uma coisa tão satânica que eu tive um câncer de pulmão, porque eu fumava muito, bicho, fumava, bebia, vivia em baladas, né? Então, eu tive câncer de pulmão. Detectou mesmo câncer de pulmão, mas era espiritual. Porque naquele dia, 21 de abril de 2002, saí completamente curada. Eu saí em paz, eu senti um alívio muito grande. Então, eu queria mais daquilo. Eu disse, meu Deus, naquela igreja é um alívio. Então, eu vinha segunda, terça, quase chegou no sábado, manifestei horrivelmente. Um casal de obreiros, eles me atenderam nesse dia. Foi assim, sabe, uma bênção. Explicaram tudo para mim e falaram assim, porque eu fiquei apavorada, sabe, bispo? Eu cheguei toda muito bem arrumada, de salto, aquela coisa toda, de repente, toda descabelada, né, bispo, sem sapato. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que fizeram comigo? Eu achava assim, né? Daí o casal de obreiro, muito assim, querido, calma. Daí me trouxe, o pastor na época me atendeu, aí ele falou,
Que era um mal que estava atuando na minha vida. Aí eu entrei em pânico, eu disse, eu não quero mais isso na minha vida, o que eu preciso fazer? Aí ele disse, existe, assim como existe o mal, dona Esther, dona Ruth, existe o bem. Na outra semana, bispo, eu me batizei nas águas, aceitei ele como meu Senhor e Salvador, comecei a lutar, fazer exatamente tudo que era orientado. Conseguiu perdoar os agressores? Em nome de Jesus, consegui perdoar. 3 meses depois, na minha luta, recebi o Espírito Santo. Aí pronto. Mudou tudo na minha vida, porque eu cheguei toda destruída. E ali, bispo, foram evangelizando, lutando. Eu fiquei 8 anos sem ter ninguém na minha vida. E o meu esposo, eu contei tudo isso para chegar no Jair. O meu esposo, ele me orou por mim 1 ano e meio sem eu saber. Deus permitiu, criou uma situação e a gente veio a se conhecer. Bispo, só que assim, ó, quando eu fiz o propósito pela minha vida sentimental, eu disse para Deus que eu não queria mais errar. E eu recebi o presente de Deus, porque o meu esposo, para mim, foi um presente de Deus. Ele foi totalmente o oposto do meu ex, principalmente o meu segundo marido. Ficaram casados quantos anos? 14 anos. Ficamos casados, 14 anos. Bispo, quem conheceu o meu esposo e que me conhece, sabe, nós éramos um só. Em 2021, após segunda dose da vacina, 15 dias após, não foi vacina, né? Mas deu uma aceleradinha, foi detectado uma doença no meu esposo, a esclerose amiotrófica. Eu tinha, bispo, confiança, certeza no poder de Deus, que Deus pode curar sim. Só que o meu esposo, começamos a lutar, aquela coisa toda, o Jair tinha certeza da salvação dele, bispo. O senhor conversou com ele, né? O senhor sabe. E eu lutava pela cura do meu esposo, e o Jair, ele dizia assim para mim, Bebeca, tudo é vaidade, o Senhor Jesus está voltando. Busca força em Deus. Gente, foi 2021, 22, 23, vai fazer 9 meses agora que meu esposo faleceu. Bispo, em momento algum, nenhum, meu esposo questionou o porquê para Deus, nem eu. Teve um dia, era umas 3 e pouco da manhã, o Espírito Santo me acordou, levou na minha sacada, e eu vi um vale de ossos secos. Eu estava achando, eu vou curar o teu esposo. Uns 15 dias após, veio um propósito muito forte. O pessoal deve lembrar do vale de ossos secos. Aí, numa palavra forte, o Senhor usado pelo Espírito Santo, ele disse para mim que eu tinha que vigiar o vale de ossos secos, que era que se eu não cuidasse do meu coração, da minha alma, eu poderia secar, poderia perder a minha salvação. Ali eu comecei a notar, bispo, que sem querer, eu estava colocando ele sem perceber no meu coração. Entendeu? Tomando o lugar de Deus. Tomando o lugar de Deus. Aí veio o vale de ossos secos. Depois foi vindo outra palavra. E toda vez que vinha para a igreja, eu saía renovada de Deus preparando o meu coração. E eu vendo meu esposo naquela situação. Até que foi vindo a palavra numa sexta-feira. E ele, bispo, ele não queria cura. Ele dizia para mim, entendeu? E eu queria cura por egoísmo, tipo assim, até numa sexta veio a palavra, tipo, tira teu coração, sai daí de trás de onde tu está, vem, entrega, fala para Jesus. Bispo, foi muito forte. Eu nunca vou esquecer essa sexta-feira. Eu saí lá de trás onde eu estava, da onde eu vim, lá do final até aqui, antes de chegar no corredor, eu vim entregando o meu esposo, pedi perdão para Deus. Senhor, se ele está no meu coração, arranca, porque é a minha salvação, porque eu sei que ele vai ser salvo. Mas não é fácil, né? Tu pedir para Deus entregar
Passei no corredor, entreguei ele no corredor. Isso foi numa sexta, bispo. No sábado foi dando febre. No domingo, meu esposo também. Chamei ambulância, médico, aquela coisa toda. Na segunda-feira, ele faleceu, bispo, nos meus braços aqui. Estava eu e a minha irmã. Na hora dá um desespero tão grande. Porque imagina, tu vê, dá os 3 suspiros. Sabe, eu orei na cabeça dele, eu não vou mentir, gente. Eu orei, eu repreendi, eu queria ele de volta. Quando eu me ajoelhei chorando, o Senhor disse para mim: ele é meu, está comigo. Ele não é teu. Eu te dei ele de presente para você cuidar. Dali eu me levantei forte e estou bem, bispo. Estou bem, sinto saudade, sinto, choro. Às vezes, outro dia eu fui num restaurante, ele amava sagu, a sobremesa, qual era? Sagu. Já vim para a mesa, minha irmã... Comeu sagu chorando. Chorando. E a minha irmã assim, eu não quero mais nem sagu. Por quê? Porque é normal, né? Pergunta: a vida depois do luto? Com certeza, bispo, com certeza estou forte. Hoje... evangelizo, né? O Espírito Santo conforta e consola. Em nome do Senhor Jesus, Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Sem Ele não sou nada, bispo. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Perder alguém que você ama. Provavelmente esta seja a pior dor que alguém pode sentir. A vida impõe uma dura e nova realidade, que não é todo mundo que consegue superar. Os dias passam e os anos passam, mas a dor que nasceu com a partida de alguém não passou. Dói, e dói como se tudo tivesse acontecido hoje. A saudade potencializa a angústia, um luto que literalmente tirou as forças para prosseguir. Acredite, existe um consolo real, maior que essa dor, capaz de fazer você, que vive em luto, vencer esta dor que há dentro de você. Neste domingo, 3 de novembro, o Domingo da Vida após o Luto, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela e encontre o templo mais próximo de você. Ou acesse o nosso localizador, universal.org/localizar. Você acompanhou a história da Esther e de repente você está aí com seus olhos marejados, porque está chegando dia de finados e você tem aquele momento difícil, já está se preparando para ir ao cemitério, depositar ali as suas flores. As lembranças, elas ficam mais vívidas na sua memória, ou de repente você é aquela pessoa que não conseguiu de forma alguma se curar da dor do luto. Você que vem sofrendo com um luto prolongado, um luto mal curado. Você que diz assim, olha, minha vida parou naquele dia, hora e lugar. E desde então você parou de trabalhar, parou de estudar, está afetando o seu casamento, talvez vocês já até se separaram por causa da perda de um filho. Você simplesmente diz assim, como que eu vou colocar a minha vida nos eixos novamente? Você assistiu a história da Esther. Ela teve uma luta durante 2 anos por conta da enfermidade do seu esposo. Mas ela não desistiu. Ela lutou por ele. Enquanto havia vida, ela lutou por ele. Mas quando ele se foi, o Espírito Consolador a consolou. E ela está aí 9 meses depois, forte, firme na fé, e foi em público dar o seu testemunho, contar o seu relato. Se você quer essa força, então domingo agora, dia 3 de novembro, em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, o dia que você vai buscar de Deus. A vida, você pode sim encontrar vida após a sua perda. Há vida após o luto.
mas você tem que buscar no autor da vida, na fonte da vida, que é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito Consolador. Ele disse que não nos deixaria órfãos. Você que perdeu pai, perdeu mãe, se sente uma pessoa órfã de pai, de mãe neste momento, está passando por um momento duro, difícil, angustiante. Então, venha buscar aquele que tem poder para preencher o seu vazio. Neste domingo, em todos os templos da Universal, 7 da manhã, 18 horas, e especialmente 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal perto de você. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários. Faça a sua parte, dê um passo de fé. Venha buscar aquele que tem poder de preencher o vazio deixado pelo ente querido que partiu. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, graças te dou por essa oportunidade de poder falar das maravilhas que o Senhor tem feito na vida daqueles que têm te buscado. E orar por essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, que está em depressão, que caiu em depressão, que está sofrendo a dor da perda, essa pessoa que não tem forças para nada, não tem ânimo para nada, que ainda hoje, quarta-feira, ela esteja conosco para participar da Santa Ceia e neste domingo, este grande evento, meu Deus, vida após o luto, há vida sim, e essa pessoa vai receber do Senhor a vida que ela tanto precisa. O Senhor é o Consolador e só o Senhor pode preencher o vazio deixado pelo familiar que se foi. Meu Pai, nós oramos por aqueles que têm familiares que estão enfermos, que estão entre a vida e a morte, e a dor da perda já chegou. O medo do dia que vai ouvir a notícia já está presente. Que o Senhor possa confortar, consolar, fortalecer. É o que nós determinamos pela fé. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, eu creio que Ele ouviu a nossa oração. Agora, só depende de você. E nesta quinta-feira, amanhã, nós estaremos realizando a bênção dos pais sobre os filhos. Quinta-feira, 31 de outubro, o último dia deste mês, o mês da nossa família na Árvore da Vida. Convide seus pais, convide seus filhos para estarem conosco, especialmente às 7h30 da noite, na Terapia do Amor. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.